Olá, pessoal. Saudações, professor Pastana. Vamos mais uma aula de pavimentação de estradas. Hoje falar sobre parte de terraplanagem, tá bom? Então vamos lá. O que nós já fizemos até agora? Vocês já fizeram a planta, incorporaram as curvas horizontais, tá? Aí vocês lançaram o perfil, fizeram a inclusão das curvas verticais. Então, nós dispomos agora dos dados necessários para a viabilização da alocação de cada traçado através do cálculo do movimento de terra. Lógico que nós vamos fazer isso apenas com o traçado que nós escolhemos lá atrás. Então, nós vamos definir agora, efetuar um movimento de terra e calcular as coordenadas do diagrama de massas ou diagrama de Bruckner. E é isso que nós vamos fazer, entender essa parte agora. O custo do movimento de terra é, na maioria dos projetos, significativo em relação ao custo total da estrada, sendo um item importante a ser analisado. Então, nós temos que analisar isso com bastante cuidado. As respectivas quantidades podem ser avaliadas de forma precisa ou aproximada, conforme abordaremos a seguir. Então, vamos lá. A distribuição do material escavado, nós vamos fazer através do diagrama de massas resumido. No eixo X, o que eu tenho no eixo X? As estacas. No eixo Y, eu tenho as cotas. Então, aqui está o meu perfil longitudinal. Terreno e grade. Muitos podem estar falando, olha, mas aqui tinha falado que tinha que sair junto. Tal. Eu peguei um trecho de um perfil, então aconteceu isso. Se você é um pequeno pedaço da estrada para poder trabalhar com vocês. O projeto, quando eu insisti muito nesse início aqui e nesse término, é porque nós estamos projetando uma estrada que ia do ponto da esquerda ao ponto da direita. Então, estou pegando de uma forma geral o diagrama de massas resumido para vocês aprenderem o conceito. Então, preste atenção aqui agora. Ó, a cada 20 metros, eu vou traçar e vou definir a cota do meu grade, que eu já tenho, depois que eu incorporei as minhas curvas verticais, e as cotas do meu terreno, que eu vou tirar pelo AutoCAD, a cada 20 metros. Então, eu vou colocar numa tabela Excel as 350, 400 estacas. Depois, eu vou incorporar a curva horizontal, que vocês já fizeram. Então, se o PC e o PT dessa curva estão em estacas diferentes, você tem que ajustar. O que é mais simples? Pegar o projeto das curvas horizontais, os pontos notáveis, e incorporar aquilo, você já tem todos os pontos, o PC e o PT de cada curva. Então, comece por ali e já tem um comprimento total da sua estrada. Aí, nessa tabela, você vai incorporar o seu grade. Lembra que eu falei na aula de curvas verticais? Vamos colocar em estaca inteira, tal, para poder ajustar e facilitar as coisas. Você já criou a sua tabela, você já tem agora o seu grade de projeto, e você tem também as cotas do terreno. Feito isso, vamos entender esse diagrama de massas resumido. No eixo X, repetindo, estacas, no eixo Y, cotas. O que eu tenho? Eu vou ter alguns pontos característicos. Aqui é o ponto de início, aqui eu tenho um ponto de passagem de corte para aterro, o ponto em amarelo é de aterro para corte, novamente de corte para aterro. Então, passa de corte para aterro e de aterro para corte. Mas não é de um lado corte e outro aterro. Sim, a gente fala corte para aterro, quando vai da esquerda para a direita. Aterro para corte, quando vai da esquerda para a direita, o aterro fica do lado esquerdo. É uma questão só para a gente saber. Corte para aterro, o meu corte fica à esquerda, o aterro à direita. Aterro para corte, o aterro fica à esquerda, o corte fica à direita. Então, vamos lá. Seguindo isso daí, vamos criar o diagrama de massas ou o diagrama de Bruckner. Mantenho o meu eixo X como estaca e mudo o meu eixo Y para volume. Então, quando eu estou no meu início, eu posso adotar que o meu volume é 0. Mas quando eu andar 20 metros,
eu vou ter aqui uma escavação aqui, eu vou ter uma escavação aqui, uma área de escavação aqui, uma área aqui. Então, o que vai acontecer? Eu vou ter um volume acumulado. Então, olha só, esse volume acumulado, que está em azul ali, eu vou criar ele aqui, ó. Vou marcar ele com um ponto só, uma coordenada. Aí, eu tenho o segundo trecho. Eu vou marcar o segundo ponto, mas acumulado. Eu peguei o volume desde o início, desde o pontinho verde, e vou subindo todo esse trecho, eu vou acumulando volumes, até chegar nesse ponto em vermelho aqui. O que acontece a partir desse ponto? Então, eu fui somando, fui acumulando, 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 até chegar nesse ponto. Daqui para frente, conforme eu vou caminhando nesse sentido, eu vou aterrando. Então, vamos pensar. Eu guardo o corte para gastar no aterro, perfeito? Então, conforme eu vou caminhando aqui, até eu chegar nessa estaca, eu só estou gastando. Então, olha o que acontece, tá? Quando eu cheguei aqui, eu precisei de terra e fiquei negativo. Então, a minha linha faz isso. A partir desse ponto em amarelo, eu começo a cortar de novo. Consegue enxergar isso? Eu vou acumular. Então, qual a tendência dessa linha? Ela continua crescendo e vai chegar naquele ponto de corte para aterro dessa maneira. Então, eu tenho aqui, aí a partir daqui eu começo a descer. Então, eu vou fazer a análise desse ponto de início até esse ponto aqui. Repito, estou cortando, estou aterrando, continuo cortando e assim por diante. Então, fui ganhando corte, fui gastando com aterro, voltei a cortar. Quando chegou aqui, quanto eu tenho de terra? Quando eu chegar nessa estaca aqui, ó, zero. Qual o volume que eu tenho acumulado? Zero. Então, esses volumes são acumulados. Eu saí do zero, acumulei bastante, gastei, fiquei devendo, teoricamente. Aqui eu voltei a cortar, então aqui é zero. Quando chegou aqui, eu tenho volume. Tá? Aí começa a aterrar. Mas a minha análise vai até esse ponto só aqui. Vamos lá, vamos seguir. Se eu adotar essa distância como sendo a distância econômica de transporte, graficamente, essa distância em azul é a distância econômica de transporte. Por que distância econômica do transporte? Imagina você ter que fazer uma estrada daqui a Bauru e não analisar uma distância econômica. Você acha que compensa você pegar a terra que está sobrando aqui na região de Marília, Veracruz, e levar lá em Bauru? Claro que não, é muito longe. Você tem terra ali perto, que você pode alargar o seu corte, você pode fazer vários outros procedimentos. Então, existe uma distância econômica, e nós vamos estudar depois, nós vamos fazer um exercício, vocês vão entender bem, que leva em consideração o custo de escavação, custo de transporte e tudo mais, e define, olha, até tantos quilômetros vale a pena. A partir desse quilômetro, é melhor você aumentar no seu projeto o tamanho do corte. Então, corta um pouco mais, em vez de levar a terra mais longe. Então, essa distância é a distância econômica de transporte. O que eu vou fazer? Eu vou pegar ela aqui, ó, porque na horizontal, nessa horizontal, tá, eu tenho o quê? Eu tenho distância, porque estacas são distâncias. Então, vale a pena eu pegar o material daqui, que eu cortei aqui, e levar no máximo até esse ponto. Aí o que eu cortei aqui, aí já não compensa eu trazer para cá, porque fica mais caro do que eu cortar aqui perto. A mesma coisa aqui, vale a pena eu pegar esse aterro e pegar a terra que eu cortei até aqui. Ah, mas então não vale a pena eu pegar aqui e levar para lá? Não, economicamente não. Tá certo? E se você olhar na tabela do DENIT, do DNR, existe umas distâncias, cada tipo de distâncias, até, por exemplo, 100 Dan, até de 100 a 200, existe custos de transporte disso daí. Então, vamos imaginar que isso aqui seja uma distância máxima que nós vamos trabalhar de
sem dano, não importa. Então, essa distância é maior, mas aqui é uma... Então, aqui eu tenho um custo, aqui eu tenho um outro. Como é que eu faço, como eu estou fazendo de uma forma simplificada, para calcular isso daí? Eu vou pegar uma distância média de transporte 1, graficamente. Vou pegar o meio aqui e a distância média de transporte 2, 3 e a distância média de transporte 4. Olha que interessante. O que eu tenho aqui? Aqui eu tenho volumes. Ó, o volume 1 vai da distância 1 até aqui, e o volume 2. Aqui eu tenho empréstimo, porque eu tenho que aterrar e não tenho terra. Ah, mas eu tenho a terra daqui, mas não compensa levar para lá. E essa terra aqui também eu tenho como bota fora. Então, essa terra, que aqui não está grifada, é um bota fora, porque não compensa eu levar daqui para cá. E essa terra é um bota fora, porque não compensa vir daqui para cá. Eu teria que mudar um pouco e cortar a terra mais próximo, tá bom? Quando vocês fizerem um exercício, vocês vão entender melhor isso daí. Mas fique isso. Preste atenção nesses detalhes. O momento de transporte é a somatória de V1 vezes a distância média de transporte 1, V2 vezes a distância média de transporte 2, V3 vezes a distância 3 e V4 vezes a distância média de transporte 4. Essa somatória vai dar o momento de transporte. Então, vamos pensar na unidade. Volume é dado em metros cúbicos, distância é dado em unidades métricas. Vamos pegar em metro. Então, eu vou ter uma unidade metros cúbicos vezes metro, dá metros a quarta, ou a distância vai dar em quilômetros. Então, vou ter metros cúbicos por quilômetro. Esse é o meu momento de transporte. E nós vamos depois achar a distância média de transporte para o trecho todo. Mas fica para uma segunda etapa. Quando eu falei a questão do V1, das distâncias, olha, aqui eu tenho os intervalos, distância 1, de distância 1 até a distância 2, porque eu tenho distâncias médias de transportes diferentes com custos diferentes. Isso, no exercício, vai ficar mais claro para vocês. Se eu tenho aqui um perfil longitudinal, eu tenho aqui o meu traçado, o meu grade, não estou preocupado com as curvas. Todos esses PPs são pontos de passagens de corte para aterro ou de aterro para corte. É fácil entender isso. Esse primeiro ponto, eu tenho passagem de corte para aterro, aqui é corte, aqui é aterro. Esse outro ponto, eu tenho passagem de aterro para corte e assim por diante. Se eu montar o diagrama a partir daqui, o que eu sei? Volumes acumulados no eixo Y e estacas no eixo X. Vamos lá. Eu tenho isso, isso e isso. Como? Eu tenho linhas ascendentes que eu estou acumulando, tenho passagem de corte para aterro, tenho uma linha descendente do aterro, de aterro para corte, aí sobe porque eu tenho corte de novo, e desço aqui porque eu tenho aterro. Então, a linha do diagrama sobe nos trechos de corte e desce nos trechos de aterro. Portanto, passa por máximos relativos na passagem de corte para aterro e por mínimos relativos na passagem de aterro para corte. Tá bom? Então, esse é o primeiro conceito do diagrama de massas. Tanto os máximos como os mínimos são relativos e não há necessidade em termos absolutos, porque os transportes são feitos em trechos relativamente curtos. Então, a gente tem que entender, no primeiro trecho, eu tenho corte. Então, a linha é ascendente. No segundo trecho, é aterro. Então, eu tenho um ponto de passagem, uma inflexão na curva, que passa de corte para aterro, que é esse ponto aqui, o primeiro. Se depois eu vou aterrando, 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 e passo de aterro para corte, eu tenho esse segundo ponto. Então, o primeiro princípio do diagrama é isso. Corte em trechos em cortes e desce, tá certo? Em trechos de aterro. Tranquilo? Vamos lá, vamos seguir. Se eu traçar uma linha paralela ao eixo X, essa linha é uma linha de distribuição.
Quando eu traço essa linha de distribuição paralela ao eixo de construção, no caso das estacas, tá? A linha e corta o meu diagrama, e fica determinado volumes iguais. Ou seja, o que eu cortei daqui até aqui, como é que eu defino o volume? É essa altura. É o que eu aterrei daqui até aqui. É o mesmo volume. Por quê? Isso aqui representa volumes acumulados. E essa linha é uma linha de distribuição paralela ao eixo de estacas. Vamos seguir aqui agora. Ó, esse primeiro trecho, eu tenho essa região aqui. É um volume de bota fora, porque essa parte que eu cortei, eu não estou usando em lugar nenhum. Esse outro trechinho aqui, que está grifado em vermelho, é o outro bota fora. Quando duas linhas de distribuição sucessiva fazem um degrau para cima ou para baixo, desculpa, um degrau para baixo, temos a necessidade de empréstimo. Quando o degrau é para cima, temos a necessidade de um bota fora. Aqui é um degrau para cima, tá certo? Olha, aqui está a primeira linha de distribuição, aqui está a segunda. O degrau é para cima, então eu tenho bota fora. Se fosse para baixo, eu teria empréstimo. Empréstimo acontece quando falta terra. Então, temos necessidade de tirar das laterais da plataforma. Então, eu tenho uma plataforma assim, faltou terra no meu estudo. O que eu vou fazer? Eu vou aumentar a largura dessas seções para compensar isso. Bota fora é quando sobra terra, e não vale a pena você transportar lá para frente, conforme nós já dissemos. Então, vamos lá. Essa parte, que é o corte, eu vou jogar aqui, nessa região, então eu vou aterrar aqui. O volume, como é que eu defino o volume? Essa altura aqui. Então, quando a linha do diagrama está acima da linha de distribuição, o transporte de terra é para frente. Então, é isso aqui, ó. Cortei à esquerda e aterrei à direita. Cortei aqui, aterrei aqui. Então, vou pôr para frente. Pode acontecer, se a linha estivesse numa outra posição, de seu sentido contrário. Aqui eu tenho as distâncias, ó, a distância média 1, e aqui eu tenho o volume 1. Aqui eu tenho a distância 2 e o volume 2. Olha só que interessante. Preste bastante atenção, que isso aqui é uma maneira simplificada. Eu formei aqui um retângulo. Vamos grifar bem para vocês enxergarem. Ó, um retângulo. Lembra da fórmula do momento de transporte? Não era essa distância vezes esse volume, ou esse volume vezes essa distância, somatória de todas? Aqui eu tenho o segundo retângulo. Ó. Então, essa multiplicação vai me dar essa área. E essa área, eu estou fazendo algumas simplificações. Eu estou simplificando alguma coisa, que é o seguinte, ó. Isso aqui, eu compenso com isso aqui. Ah, professor, mas dá certo? Isso aqui é uma simplificação, perfeito? Eu compenso com isso aqui. Então, eu tenho aqui o momento de transporte nesse trecho. A mesma coisa acontece aqui. Esse trecho está compensado por esse. E esse trecho está compensado por esse. Perfeito? Alguma dúvida aqui? Então, se eu tiver um momento de transporte, é V1 vezes dm1, que é a área desse retângulo, mais a área desse retângulo. Aí está o momento de transporte, é V1 dmt1, V2 vmt2. A soma deles eu vou ter o momento de transporte. Aqui eu deixo para vocês só o texto de todos os princípios, o primeiro, o segundo princípio, o terceiro, o quarto princípio, o quinto e o sexto princípio. Perfeito? Que nós vimos lá atrás. Voltando aqui, então. Se eu fizer cortes
Nesse sentido, eu tenho as estacas de 10 em 10 eu estou indicando, né? 21, 22, 23 e tal. Observa que eu tenho essas estacas e eu tenho todos esses elementos, tá certo? Nesse caso, eu tenho várias estacas e eu tenho aqui uma tabela modelo. Então, por exemplo, a estaca 1, eu tenho uma declividade do primeiro trecho de 1%, a cota do terreno, que é essa daqui, e a cota do grade, que é essa daqui. E aí eu vou fazer anotações de serviço, corte e aterro, áreas de corte e aterro, que é o assunto que nós vamos ver. Essa tabela modelo é aquela tabela que eu deixei e expliquei para vocês que vocês têm que fazer no Excel. Aqui, vocês vão colocar as 300, 400 estacas, a curva horizontal, a curva vertical, as cotas do terreno, que vocês vão ter que pegar, e aqui as cotas do grade. Observa que eu tenho, da estaca 14 para 15, eu tenho uma cota média aqui, um valor aqui no meio, que é a passagem de corte para aterro. Então, eu tenho que saber como que eu chego, como é que é o valor dessa estaca, pode ser graficamente ou fazer uma interpolação. A mesma coisa acontece aqui. Então, eu vou ter trechos onde eu tenho que incorporar essas estacas e passagens de corte para aterro. Então, no cálculo das áreas, eu tenho as seções transversais pelo método analítico. Então, eu tenho aqui as áreas das seções, eu posso fazer pelo conceito de topografia, pegando as coordenadas dos pontos e calcular seção por seção. Aqui eu tenho uma seção de aterro, eu tenho a cada 20 metros e tal. Fica complicado fazer isso, eu sei. Então, o que nós podemos fazer? Uma simplificação. Eu posso pegar nessa posição e passar uma linha paralela à estrada. E descer isso daqui. Então, eu tenho aqui uma seção onde isso daqui, vamos falar assim, mais ou menos isso aqui, compensa isso daqui. Ah, mas não é tão preciso. Não, realmente não é tão preciso. Então, se você estiver trabalhando com 3D, né, com engenharia 3D, esse cálculo é automático. Agora, se você tiver que fazer manual, basta você ter essa cota pelo eixo, esse desnível pelo eixo. O que é esse desnível pelo eixo? Isso aqui é algo que a gente chama de cota vermelha, naquela tabela. Aí fica ruim escrever, mas aqui, cota vermelha. O que significa, então, a cota vermelha? É a diferença entre a cota do projeto ou a cota do terreno. Então, eu tendo isso daqui, eu consigo simplificar. Eu vou trabalhar com o método simplificado. Então, aqui uma seção de corte, onde eu tenho a minha base, que eu chamei de 2 Ls. Eu tenho aqui a minha altura de corte e minha área de corte. Tá certo? Que esse valor, eu calcular essa área, eu tenho que saber essa inclinação. E como é que eu chego nessa inclinação? Então, olha só. Aqui está aquele desenho, o TC, eu posso usar a inclinação. Aqui está o H, aqui está o HC. Eu vou adotar, por exemplo, o talude de 1 para 1, 3 para 2, ou 2 para 3, no caso, né? Onde eu vou pegar esse ângulo V. Então, a tangente de V é o TC. V é esse ângulo. E é justamente o cateto oposto sobre o cateto adjacente. Delta H sobre HC. Então, daqui, eu consigo montar uma relação onde o delta H é o valor do talude, 2/3, vezes a altura HC. E o que é a altura HC? É a cota vermelha. Então, isso daqui é minha cota vermelha. Então, eu consigo montar uma equação geral, que se eu substituindo aqui pelo QC, HC, eu vou ter a área dessa seção. 2 Ls vezes HC
C, que é o primeiro termo aqui, e dois triângulos, que vai ser TC vezes HC vezes HC. Tá certo? Eu vou pegar esse valor vezes esse, dividir por 2. Como eu tenho um triângulo do lado de cá e o outro do lado de cá, são dois triângulos iguais. Então, se eu desenvolver isso daqui, simplificar, eu vou ter essa equação, tá certo? 2L's que multiplica HC, mais TC que multiplica HC ao quadrado. Fiz as simplificações, eu vou ter a área de corte. Se a seção for de aterro, a mesma coisa. Muda o quê? O valor do A, tá? Vai ser TA vezes HA, mas eu consigo trabalhar do mesmo jeito. A equação geral e a simplificada, que vai ser 2L vezes HA mais TA vezes HA ao quadrado, tá bom? E o que é o HA? Justamente o HA é a cota vermelha que a gente vai trabalhar. O que eu vou fazer em termos de caderneta de residência, a parte que eu vou anotar? Então, tem que ter as cotas do terreno, são obtidas pela caderneta de nivelamento. Então, a cota do terreno você vai obter através do AutoCAD, no perfil que você fez, pegando cota por cota a cada 20 metros, inclusive as anteriores, as passagens de corte para aterro. As cotas do grade vocês já têm obtido através da incorporação das curvas verticais. Após o cálculo das alturas de corte, utilizamos formas simplificadas para definir as áreas. Então, aqui está a cota do terreno e a cota do grade. Eu tenho o que a gente chama de nota de serviço, ou também chamada aqui, alguns lugares aparece como cota vermelha, onde eu tenho, ó, cota do terreno e cota do grade. Achei a cota de corte. Então, vou montar essa tabela. Como é que eu cheguei em 3,4? É 728,5 menos 725,10. Então, eu tenho um corte, por quê? Porque a cota do terreno está maior do que a cota do grade de projeto. Então, a hora que eu fizer isso menos isso, vai dar corte. Se der negativo, é porque a cota do terreno está abaixo. Tá? Então, se eu pegar aqui, a cota do terreno é 722,75, o grade é 725,45. Então, eu vou ter aqui, tá certo? O aterro, que seria negativo aqui assim, e aqui é positivo. Perfeito? E a última eu faço o cálculo das áreas. Bom, se a minha altura de corte é isso daqui, eu tenho as informações, eu vou calcular essas áreas de corte, tá certo? E observa que eu tenho corte aqui, eu tenho aterro aqui. Eu vou ter uma estaca que está entre 5 e 6, alguns metros, onde aqui vai dar 0 e 0. E eu tenho que calcular isso, eu tenho que incorporar isso daqui. Isso é o que a gente tinha, e na nossa live, resolver exercício a respeito disso. O que é importante? Vocês terem tudo isso definido, bem definido, para a gente poder trabalhar, tá bom? Um abraço para vocês, bons estudos. Tchau.